Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos, então, juntos para mais um episódio aqui do Connect. Qual o episódio que nós estamos, Vini? 6º, 7º, incontável já. Tem tudo a ver com algo que vem vindo por aí. 6º, 7º, 8º. Calma. Pessoal, primeiro, então, gostaria de agradecer a todos vocês que estão conosco desde o primeiro episódio ou que você tenha chegado aqui agora. Muito obrigado por estar conosco. Esse canal é feito especialmente para empresários, empreendedores que estão a fim de levar o seu negócio para outro nível. Estou aqui na bancada com Miliane Borges. Muito obrigado. Oi, pessoal. E com o Vanderlei Erendini. Fala, pessoal. E a nossa intenção é trazer temas, né, para o seu enriquecimento em busca de resultados, né, enriquecimento, conhecimento, know-how novo, a visão, expansão de consciência, mudança de mindset, de mindset e tal. E todos os episódios a gente traz temas, né, que vão reverberar aí na sua vida, não só hoje, mas sempre. Reverberar ficou bom. Não é? Sensacional. Einstein dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Exatamente. Então, não tem jeito. O nosso propósito aqui é exatamente gerar essa expansão, né? Ou, no mínimo, um incômodo. Um incômodo, certamente. Né? Você está querendo, né? Você tá, no mínimo, um incômodo. Essa é a minha praia. Estou entendendo, viu, Vanderlei? E em busca, né, de um tema que pudesse colaborar aí com vocês. Ontem nós tivemos uma experiência, né, em reunião com uma cliente. Cluster em ação já. Vocês estão contando todas as novidades, né? Antes da gente... Não pode, vocês têm que deixar só o porque a gente já está aí. Eu nem lembrei da frase padrão de Buzz Lightyear lá no desenho. Ela sabe, não? Não. Vocês não sabem o que o Buzz Lightyear fala sempre no desenho animado da meu Pixar? Deus, eu até sei. Ao infinito e além. Verdade. Tem razão. Vanderlei, não faça isso. Depois tu vai ter que cortar ali o negócio. Você tá dando muito spoiler, Vanderlei. Você tá muito saidinho. Não, meu Deus do céu. Vou ter o microfone dele sem spoiler. Jesus amado, o que eu vou fazer com vocês? Mas vamos lá. Então, continuando nesse monte de spoiler, já que a gente já está dando um monte de spoiler, o tema hoje é aconselhamento empresarial, né? Vamos ficar fora dos spoilers aí, esquece por favor, obrigado. E ontem, conversando com uma empresa nova no mercado, né? Ela tem 8 meses ainda de empresa, mas é uma empresa, é um casal, né, de empresários novos que estão cheios de energia e estão dispostos a fazer algo diferente para que a empresa deles chegue no nível de faturamento, de social, né? Trouxeram para a gente ontem uma ideia de intenções sociais que foi muito bacana. E a Gabriela, ela trouxe para nós, para a mesa, algo que a gente entendeu, assim, que é algo que a gente já faz, mas a gente entendeu como isso é importante e nós quisemos trazer, essencialmente, não só para explicar, né, mas para desmistificar algumas coisinhas que eu tenho certeza que o Vanderlei já está ali pensando como que ele vai cutucar o pessoal. Mas o que ela disse? Que o pai dela, né, o histórico, depois a Gabriela vai vir aqui para contar um pouquinho para vocês a história dela, mas o histórico é que o pai dela teve uma grande empresa aqui na cidade de Franca e ele faliu. E quando ela foi abrir a empresa dela, uma das coisas é que ela chegou no pai dela e perguntou: pai, se você puder me passar algo que eu tenho que fazer para a minha empresa crescer, ser algo significante no mercado, o que eu preciso fazer? E ele disse para ela: escute as pessoas certas, se expanda de uma forma que traga outras pessoas para que realmente tenha experiência, para que realmente o seu negócio seja algo... Não aconteça o que aconteceu com ele, porque ele achou que ele não escutou ninguém. E aí, se a gente for até fazer um negócio do gancho do episódio passado, ele não fez parceria, de certo não tinha. Mas, enfim, vamos... E se você não buscou orientação, achou que sabia tudo, porque tinha o dinheiro, porque tinha o nome, tinha o posicionamento. E, infelizmente, acabou um negócio que tinha tudo, né, para prosperar, para ser perene. Mas, felizmente, ele passou essa instrução para a filha, né, sinalizando
que ao empreender, ela aprendesse a ouvir, ela escutasse pessoas. Isso foi muito interessante. E hoje nós vamos explicar um pouquinho para vocês a respeito de aconselhamento empresarial, sobre consultoria e muitas outras ramificações aí. Então, estejam conosco, mas já vou lembrar vocês, então, de seguir o canal, dar o like nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Marquem aqui empresários que vocês acham que já precisam escutar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Connect. Compartilhem, mandem o link, comentem aqui embaixo, façam perguntas. Estamos esperando por vocês, tá? Mas então vou passar a palavra aqui para o Vanderlei já começar com a gente, já que eles estão aí preparados com os spoilers, para falar para a gente um pouquinho a respeito das diferenças do aconselhamento empresarial e da consultoria. E aí a gente vai... Fala um pouquinho, Vanderlei. Vamos lá. Eu acho que o episódio em que a Fernanda está colocando, da experiência com essa cliente, que com certeza já se tornou uma amiga. Sim. E amiga não é história de parça, do outro episódio que a gente estava conversando. Ela ilustra bem algumas situações que abrem as portas, né, para essa nossa discussão a respeito do aconselhamento empresarial. Quando a gente fala de apoiar, de ajudar uma empresa a encontrar os seus caminhos, a encontrar os seus objetivos, a sua razão de existir, né? E dentro das dificuldades que a gente sabe que existem no mercado, muitas vezes isso acontece exatamente com situações que o empresário não domina. E, nesse sentido, a fala dela, infelizmente, numa condição trazida por uma experiência não muito boa negativa dentro da família, e os gurus, né, já que a gente vai falar um pouco das diferenças, alguns gurus vão dizer para mim que isso que eu vou acabar de dizer aqui não existe. Mas eu acredito, sim, firmemente que existe, né, a aprender, como a gente fala, ou no amor ou na dor. No caso, o pai dela aprendeu na dor e, com amor, pediu que ela não repita aquilo. Então, das experiências ruins, às vezes a gente também pode pensar, né, que podem sair coisas boas. Talvez para ele a coisa não tenha funcionado naquele tempo, mas, infelizmente, ter acontecido o que aconteceu e que é normal acontecer no mercado. Quantas empresas já não passaram por dificuldades? Quantas empresas já não quebraram? Né? Vários tamanhos. E eu acho que não é só que, quando o pessoal fala de cases, né, parece que você só fala de coisas de sucesso, tudo que deu certo. Uhum. Mas também tem um aprendizado naquilo que não deu tão certo assim. E é muito bacana porque trouxe a ela um atalho. Eu não tenho que escorregar nessa casca de banana que está no meu caminho. Porque a casca de banana está lá e os caras caem todo dia. Sim. Então, o que ele falou? Não vou escorregar nessa casca de banana. Eu não vou cair nessa armadilha que meu pai caiu. E você vê como isso faz toda a diferença. Por quê? Para que o aconselhamento, ou a consultoria, ou a mentoria, ou qualquer coisa na sua vida funcione adequadamente, e a gente já falou que vai falar sobre esse tema qualquer dia, aí a pessoa precisa estar aberta para isso. Primeiro passo. Então, quando você fala de um aconselhamento, uma consultoria, por que às vezes não funciona? Porque não está maduro o suficiente para dar aquele salto. E quando eu falo de salto, é salto de evolução, de crescimento, de melhoria, que pode ser um degrau gigante ou podem ser pequenos degraus. Essa construção vai depender exatamente do momento. Então, o que a gente percebeu na figura desses jovens empresários? Eles estão abertos, e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o sucesso ou insucesso, muitas vezes, não depende da figura do profissional que está assessorando a empresa, mas depende de uma série de fatores, e o mais difícil é exatamente o convencimento desse empresário de que ele precisa de ajuda. E às vezes fala, eu preciso estudar financeiro, eu preciso estudar RH, eu preciso estudar... Não, você não precisa estudar. Foca, né? A gente falou disso,
Foca naquilo que você faz bem dentro do teu negócio. E contrate pessoas competentes para fazerem ou para te instruírem por qual caminho eu devo seguir naquilo que eu não sou tão bom assim. Porque ninguém é bom em tudo, gente. Vamos e convenhamos. E nem precisa. E não é, né? Não tem jeito de ser bom em tudo. Não. A gente não consegue. Se a gente fosse bom em tudo, não precisava. O mundo só tinha. Pra quê que eu sou bom poucas médico, empresas? Eu sou bom E talvez o mais difícil, né, falando um pouco da natureza humana, seja assumir as nossas fraquezas. Exatamente. Né? Se você chega numa roda e as pessoas começam a falar, o pessoal do RH gosta muito disso, né? Na entrevista, me fale sobre seus pontos positivos, seus pontos negativos. Cara, quando você tem que botar o olhar para dentro e olhar para você e a partir dali produzir algo no sentido de enxergar os teus prós e os teus contras ou os teus pontos positivos ou negativos é muito difícil. E assumir essa postura quando empresário, e a gente viu isso efetivamente nesse caso que a gente está comentando, abre um horizonte de possibilidades que a partir dali o céu é limite. Por quê? Porque você pode tudo, cara. E eu lembro que eles ficavam perguntando assim muito, mas o que vocês acham? Vocês acham que tá no caminho certo? É isso e tal? E muitas vezes o empresário esquece, porque ele está atrás de uma big ideia, de algo que vai transformar e que vai trazer 1 milhão rapidinho, que tudo é uma big ideia, né? Não é porque não é uma startup direcionada para tecnologia que ele vai faturar aqueles milhões. A questão é escutar e estar no caminho certo para que aquilo vai chegar no mesmo resultado. Não tem uma... E aí ele muito preocupado, eu estou no negócio certo, isso vai dar certo? Você fala, não, vai. Se você escutar as pessoas certas, se você estudar para o lado certo, se você caminhar corretamente, ser efetivo, manter constância ali, né? Tipo, estar em equilíbrio. É isso que vai dar certo. Ficar no seu negócio. Muitas pessoas perguntam, mas eu recebo esse tipo de pergunta, tá? Maria Fernanda, me fala alguma coisa que eu vou vender rápido e que me fala aí do marketplace, você entende? Me fala do marketing aí, algo que eu vou colocar para vender rápido. Filho, se eu soubesse, né? Agora virou moda, né? Tudo rápido. Tudo rápido. 1 milhão rápido, como vender rápido. E aí, o meu conselho nesse momento, o meu aconselhamento nesse momento faça aquilo que você faz de melhor. Não adianta, você é bom em embalar, sei lá. Bom embalar. Você é uma pessoa que tem uma habilidade com as mãos e aí simplesmente você deixa aquilo lá e vai partir para a parte da área de tecnologia. Porque a tecnologia é algo que... Então, tá na moda e se ganha dinheiro. Moda. É aquilo que você sempre fala. Eu gosto de cozinhar e vou abrir um restaurante. Tem nada a ver. Exato. Tem nada a ver. Você gosta de cozinhar, mas não quer dizer que você tem habilidade para empreender um negócio de gastronomia. Isso. E por que a gente está falando isso? Porque parte de um conselho. Parte de um aconselhamento. Parte da pessoa entrar e escutar aquilo que é benéfico para o negócio dela. E eu vou mais além. Eu sempre começo todo bate-papo, quando você está assessorando qualquer tipo de cliente, você vai começar a falar sobre o aconselhamento, a gente tem que firmar ali um contrato de convivência, né, para que a coisa funcione. E eu sempre coloco o seguinte, você está pronto para escutar o que você não quer ouvir? Ou ser honesto nas suas respostas. Ser honesto nas perguntas. Você está reais, fazendo nota fria? Porque, cara, muitas vezes você vai dizer para o empresário coisas que ele não quer ouvir. Muitas vezes, inclusive, que ele é o principal responsável por alguns insucessos que têm acontecido dentro do negócio. Geralmente, eu costumo dizer que a empresa tem a cara do dono. Ela tem o perfil do seu dono, dos sócios. Independente do tamanho, né, amiga? Independente. E as pessoas acham que é só pequenininha, seja uma grande empresa, né? Seja uma média ou pequena. A empresa, o seu negócio, se ele tem sucesso, se ele não tem sucesso, as falhas, os erros e os acertos dele, tem o perfil do sócio. Ou dos sócios. Ou do CEO ou dos diretores. Quando se trata de uma empresa em que tem um controle acionário externo e você tem uma gestão que é dedicada, né, com pessoas que não participam do capital social desse negócio ou não participam das ações.
inevitável, todas são iguais. E tem empresas muito grandes, que é essa parte do aconselhamento, né? Que eu falo muito grandes porque é o exemplo, tá? Mas é isso que eu quero que a gente deixe bem claro aqui para as pessoas, para ir separando isso. Então, tem uma empresa muito grande aqui em Franca, que é uma distribuidora autorizada nesse lei, que ela tem um conselho muito forte. Perfeito. Então, é uma família que toma conta daquela empresa, mas baseado em conselho administrativo, que teve um voto da família inteira, aquelas 2, 3 pessoas, ali dentro daquele conselho, entendeu? E essa decisão faz com que a empresa hoje, que acredito que eles estão com 45, 50 anos, uma coisa assim, tenha planos para troca, por exemplo, de herdeiros. Então, a governança já está mais baseada num conselho. Não é só a família, não é só a diretoria, são outras pessoas de fora e são profissionais contratados para dar o melhor conselho. Que decidiram fazer esse negócio prosperar. Exato. Decidiram fazer esse negócio ser um negócio de verdade, de longo prazo, e não uma quitanda familiar. Exatamente. E se você for pensar, fica aí um convite para vocês pensarem, alguns modelos de associações ou cooperativas, poucos já iniciaram, mas acho que a grande maioria devia pensar nisso, né? Em mesclar dentro dos seus conselhos de administração conselheiros profissionais. Com certeza. De mercado. Não necessariamente aqueles do meio. Então, uma cooperativa agrícola. Quem que está dentro do conselho de administração? Os agricultores, porque eles acreditam que o mote do negócio é a agricultura. Mas nós estamos falando de negócios. E muitas vezes tem alguns expertises, né, os especialistas, em outros segmentos de negócio, some mais, né, traga aquela coisa do incômodo, né, para discutir, do que se você for trabalhar apenas com o pessoal ali da área. Então, precisa começar a pensar um pouco mais nisso, porque é um modelo extremamente eficiente, funciona mundo afora, mas que está precisando começar a pensar nessa questão da evolução. No Brasil, não se tem hábito de conselho, inclusive a maioria das empresas, né, familiares não tem hábito, mas as empresas familiares que têm profissionais, né, e filhos que estudaram fora ou que estudaram em universidades de negócio, eles são preparados para isso e acabam voltando para esses negócios, trazendo esse olhar e encontrando esse espaço, inserem essa transformação enquanto conselho, fazendo com que essa empresa, que era familiar e antiga, né, absorva esse modelo de ter um conselheiro externo, ou um conselho administrativo. E o mais interessante, que a maioria das empresas brasileiras não tem, tá? E o mais interessante é o movimento que tem acontecido nas startups. Hoje, a maioria das startups hoje brasileiras que têm crescido no mercado, que têm feito uma curva constante de crescimento, essas startups já recebem dos seus investidores um conselheiro ou um quórum de conselheiros para essas startups. E aí nós vimos o que a gente, às vezes, fica escandalizado, né? Grandes empresas que não faturaram bilhões durante anos de negócio, durante anos no mercado, startups com 2, 3 anos faturam bilhões, se tornam aí os unicórnios. Qual é a diferença? Não é só porque é tecnologia, mas porque estão cercadas de conselheiros que são profissionais com expertise, com visão de negócio, que ajudam essas startups a corrigir as rotas antes que o problema aconteça ou durante o seu percurso. Então, pode ser que num dado momento, esse número aí, quando formos daqui a alguns 20 anos medir o faturamento e crescimento, as startups e empresas mais jovens, que mesmo que não sejam startups, estejam passando empresas mais antigas por lançarem mão do conselho administrativo ou das consultorias especializadas. Eu não sei se eu posso continuar aqui, eu gostaria de fazer uma diferença, né, desse conselho empresarial, desse conselho administrativo, que é como se fosse uma instituição ou um núcleo fora da empresa, ele funciona assim, tá? Um núcleo fora da empresa, ajudando essas empresas a gerenciarem os seus negócios, e o aconselhamento empresarial. Tá?
o conselho administrativo, o conselho consultivo, você já tem um negócio que já é de médio porte, grande porte ou de pequeno porte, depende de pequeno porte, no caso seriam as startups, você tem isso dentro do seu negócio. E o aconselhamento empresarial, ele está ligado à pessoa do sócio, ao empresário. Então, assim, não, eu não posso ter um aconselhamento empresarial porque eu sou uma empresa pequena, porque eu sou um MEI, eu sou um microempreendedor. Né? Você pode sim, porque o aconselhamento é algo pessoal. Então, você que nos ouve agora, se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida no seu negócio e precisa muitas vezes desse esclarecimento, não sabe para onde ir, se está fazendo certo, se o caminho é esse, ou se hoje você é um MEI, né, mas já extrapolou o faturamento, acabou abrindo uma outra empresa e está com 2, 3 empresas fazendo aquela salada, aquela confusão, o aconselhamento empresarial é para você, é para a empresa, para o empreendedor, profissional autônomo, para o profissional liberal, advogado, dentista, o empresário de empresa de pequeno, médio porte. Então, o aconselhamento está ligado à pessoa. Né? E é bem diferente também da mentoria, que a gente vai entrar, nós vamos entrar depois, e até desmistificar, porque hoje virou moda, né? Todo mundo é mentor. Não tem problema nenhum, várias pessoas serem mentores. A única diferença é quando você é um mentor de negócio digital, você cria um método, ninguém discute, essa pessoa que criou esse produto digital, ela enfia esse método na sua cabeça, você não questiona, você não pode mudar nada, você engole e implanta esse método na sua vida, né? E repete, né? Fica uma coisa robotizada. O aconselhamento não pode ser confundida com esses mentores gurus de internet, que todo mundo vê aí, que o Vanderlei e a Mafê depois vão sinalizar para vocês melhor. Né? O aconselhamento são profissionais como nós, especializados, com longa data de experiência profissional, com expertise em empresas dos mais variados segmentos, com inúmeros diplomas, né? MBA, certificações, professores universitários, né? Empresárias, com mestrado. E o que acontece? O aconselhamento, ele é pautado de negócio para negócio. Então, a gente pensa individualmente o seu problema. Então, é algo personalíssimo. E um mentor digital, um guru de internet, ele cria um método, você engole o método e implanta na sua vida ou no seu negócio. É que não está totalmente incorreto, né? Vamos falar assim, no sentido de... tem muita gente que pergunta, Maria Fernanda, mas os métodos não funcionam? Muitos funcionam. Mas não é a maioria. Não. Por justamente pegar todo mundo, colocar no mesmo baldinho e entregar a mesma solução. E aí eu estou vendendo, para um eu vendo brigadeiro e para outro eu vendo pet shop no mesmo método. E fazer uma separação também, né? Existe uma diferença muito grande em ser um mentor de um negócio digital qualquer e ser um mentor de uma empresa, de um negócio físico. Aqui o nosso foco é o negócio físico, é o empresário que paga o imposto, que tem a sua loja aberta, que tem a indústria ali aberta, que tem muita responsabilidade. Porque negócio digital, ninguém tem responsabilidade com nada. Você pode abrir e fechar a qualquer hora. Você quer ganhar dinheiro. Mas se você fechar, não vai fazer diferença para ninguém. Agora, uma indústria, uma empresa, para você fechar é extremamente burocrático. Dependendo se você tiver um contrato em andamento, você não pode fechar porque você paga a multa. Então, assim, olha a diferença de um aconselhamento para um negócio físico, para uma empresa no mundo real, para uma mentoria de um negócio digital. Então, é bom a gente já começar separando isso. E o nosso foco aqui é o negócio físico. O padrão da questão do empresário, mas depois eu quero trazer isso como tema para deixar um pouquinho claro, tirar essa história explicar um pouquinho com relação ao negócio físico, digital, que eu acho que hoje mesclou muito e fica na cabeça das pessoas, o que é? A minha empresa vende no digital, mas eu sou uma fábrica. Mas pode ser digital, né? Eu sou uma fábrica. Vende hoje no digital e você vai olhar Instagram e Facebook. Exatamente. Você dá uma filtrada. Mas depois eu entro uma especialista aqui. Falar sobre esse tema num outro momento. Eu falo isso num outro momento para dar uma
desmembrada, desmistificar aí, porque hoje existem muitas empresas, por exemplo, fábricas de calçado aqui em Franca, que tinha uma produção enorme. Hoje eles diminuíram a produção drasticamente porque eles vendem online, essencialmente. Eles não vendem mais representante, não vão mais para a feira. Colocaram força na marca, colocaram força na entrega do produto, na experiência e coisa e tal daquele cliente que eles já tinham durante anos. E simplesmente fecharam lojas, tiraram o representante do porta-a-porta e foram 100% para o online. Mas é uma fábrica... Venda online, online, mas o exato. Industrial ainda existe. Então, o industrial existe. A gente tem aí o digital, né? Tem essa... Por isso que as pessoas... Para esse tipo de produto, por exemplo... O físico e o digital. Não é uma mentoria. Não dá para vender este sapato né, feito um produtinho e coisa e tal. Então, isso depois... o caminho dele, Exato. Que é diferente Exato. do caminho de outro, porque ele fez opções ao longo do caminho, ele testou ao longo do caminho para encontrar nesse momento, né, porque isso pode se modificar ao longo do tempo, nesse momento, qual é a minha trilha de evolução, de crescimento, desenvolvimento ou até de estabilização. Né? Porque a gente tem visto muito na indústria, o pessoal encontrou um ponto de equilíbrio na sua produção, nos seus volumes, no seu volume de vendas, que para ele está tranquilo, está rentável, está de boa, eu não preciso crescer. Esse negócio de querer crescer, ele pode ser perigoso. Eu vou arriscar te falar que eu acredito muito que essa empresa em si passou por um conselho administrativo, onde eles fizeram todo um apanhado, entenderam ali que financeiramente falando, era melhor produzir, acho que até 1.000 pares por dia que eles fazem e vendem tudo direto para o consumidor final deles, do que ir para a feira, o gasto era muito grande, como se fizeram no papel, entendeu? Então foi pautado a decisão foi estruturada. Uma renovação de propósito comercial. Ou uma reestruturação do negócio. Exato. Muito interessante. Porque aí a questão do digital, Mili, eu percebo, sabe por que eu estou pensando nisso? Porque eu percebo que existe uma confusão na cabeça das pessoas o que é o negócio digital. Por exemplo, a Plim, ela é um negócio digital, porque ela vende a natureza dela, né, o serviço dela. Então, eu colocaria, eu posso participar de uma mentoria? Eu posso participar de uma mentoria. Deve. Onde tem alguém que vende um método para crescimento de agência. Sim. Porém, neste momento, eu tenho que entender que eu vou estar junto com outras agências e que vou participar de uma mentoria onde existe um método que é com esse objetivo específico. Para todo mundo igual. Sim. Que é para todo mundo igual. É isso. E aí, outra coisa nesse momento de decisão que eu, enquanto empresário, preciso fazer. Qual que é o mentor? A escolha do mentor. Eu vou escolher um mentor que tem lastro e que, por mais que ele seja um cara que vai me mandar um projeto, uma fórmula que ele vai mandar para 100 agências junto comigo, na mesma sala, por exemplo. Mas ele sabe do que ele está falando, ele tem agência faz 15, 20 anos, então ele vive o mesmo problema que eu, ele tem problemas na mesma esfera de crescimento, ele está pensando, está olhando pelo menos no mesmo lado que eu, ou eu vou decidir por um mentor que acabou de chegar no mercado e que ele tem milhares de seguidores, tem milhares de seguidores, foto na BMW. E aí ele coloca lá na bio dele o melhor mentor para a agência, papapá, e aí eu acredito ele naquilo, nunca fez nada. Porque eu não estou vendo o resultado, eu não vi o resultado dele, eu não vi os comentários, eu não fui atrás de pesquisar quem é esse cara. Então, existe uma confusão, porque, por exemplo, é muito fácil no digital hoje você passar por essa viés de enganar as pessoas. Nossa, demais. Porque as pessoas estão olhando para o digital da forma totalmente errada. Seguidor não é cliente, não é porque você tem pouco seguidor que você não é um bom profissional. Isso é uma questão de audiência, uma questão de outras coisas. Cheguei no Instagram recente, você sabe muito bem, sempre resisti. O Instagram, para mim, a minha rede social é o LinkedIn, né, porque é onde estão ali os empresários. Só que hoje, infelizmente, todo mundo
primeiro lugar que a pessoa vai te procurar é no Instagram. E elas acham que aquilo ali valida se você é bom ou ruim pela quantidade de seguidores, mas assim, para mim é diferente. Eu não ganho dinheiro no Instagram, entendeu? E para mim não faz diferença. Mas o ambiente de negócio que eu estou inserido, como nós falamos no último episódio, o meu meio de network, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu estou tomando café, as empresas que eu estou, os eventos, esse é o ambiente em que eu tenho visibilidade e que as pessoas me conhecem. Mas hoje, né, se você não tem 300 seguidores, você não é ninguém. Não. E aí entra nesse viés da questão dos gurus, entendeu? Porque aí, se eu não pesquiso, se eu não vou afunilar um pouquinho para entender quem é o cara que eu estou contratando, mesmo que ele vai me vender, que eu tenho noção de que ele vai me vender algo que é um produtinho que ele vai colocar para todo mundo igual. Mas se eu não pesquiso a vida dele, eu sou facilmente enganado pelos gurus. E os gurus hoje, eles estão vendendo o método de alguém, eles estão vendendo os livros de alguém, eles são afiliados de alguém. Não estou denegrindo a questão de, então eu não posso ser afiliado. Não é isso, tá? Veja que para você ser mentor de alguém, eu tenho que ter, no mínimo, entendimento daquilo que eu estou passando para alguém, porque eu preciso ter responsabilidade enquanto empresário, né? Enquanto responsável pelo meu mercado, pelo que o conceito de bagagem... De guru fica, né? É que isso tudo que você está falando, a gente pode associar a bagagem. Pode, né? Exato. O conceito de bagagem mudou. Né? O cara fala o seguinte, eu sou especialista nesse mercado. Qual a tua especialização? Eu assisti 3 vídeos e li 2 livros. Quer dizer que, então, assistir 2 vídeos e ler 2 livros te tornou um especialista naquela questão. Que aí vai na linha do distanciamento, do abismo que existe entre teoria e prática. Então, a gente inicia essa discussão toda, e nós falamos no início, né, sobre a predisposição, estar aberto a receber o auxílio, e isso tem um viés com muitos empresários a despeito dessa questão do despreparo. Está despreparado, e ele está despreparado tanto para assumir as rédeas do seu negócio em todas as esferas, porque é um conjunto, né? Um negócio é um conjunto, o negócio não é nada isolado. Sem discernimento, inclusive, de escolher quem está dentro dele. Exatamente. Então, hoje, quando você chega para um empresário e fala que você atua com o aconselhamento empresarial, que é a raiz da minha empresa, você também atua com a consultoria, e aí ele começa a ficar confuso. E muitas vezes essa confusão na cabeça dele está relacionado assim, a qual é a atuação de fato desse profissional dentro do mercado, o que ele pode me oferecer para a minha empresa, mas já contaminado por experiências não muito agradáveis que pseudo-profissionais, pseudo-consultores, pseudo-monte de coisa detonaram o mercado. Exatamente. Né? Que aconteceu com imperícias, com dificuldades e com falta, na verdade, de bagagem, de condições de prestar aquele serviço a contento. Então a pessoa fica meio confuso, né? A consultoria, gente, está mais afeita a um setor, a um segmento, a algo específico dentro lá da organização. Então, sei lá, estou com um problema financeiro. Ok, então, talvez você precise de uma consultoria financeira. E aí o consultor entra. Ele entra lá, ele vai trabalhar em cima daquela expertise que ele tem sobre a questão financeira, sobre a questão de vendas de mercado, sobre a questão do recurso humano e por aí afora. Quando a gente fala de aconselhamento, você muda um pouco, né, a luminosidade desse mesmo farol chamado apoiar o empresário, só que a luminosidade você expande ela, né? Por quê? Porque aí a bagagem desse profissional, vamos usar a bagagem que é legal, a bagagem desse profissional é uma bagagem, vou usar o termo, mas não sei se é o mais adequado, mais generalista, né? Ou seja, ele não é talvez o expert em algumas áreas,
mas ele tem vivência, ele tem experiência, ele desenvolveu competências técnicas, ele desenvolveu competências comportamentais que lhe permitem navegar um pouco, né, sobre todos os setores. Outro dia eu gravei até alguma coisa no Instagram que o pessoal me falou isso, né? Você é especialista em tecnologia, Vanderlei? Não, eu não sou especialista em tecnologia. Mas eu conheço de tecnologia o suficiente para não tomar um bypass, né? Para alguém não me dar um golpe, para alguém não me dar um tomé. Dá para conversar, mas se o problema dentro da tua empresa está relacionado a um ERP, está relacionado à aquisição de um parque de equipamento para a tua empresa, nós vamos buscar no mercado. E aí, como nós falamos no anterior, né, um parceiro, nós vamos buscar no mercado um profissional com a expertise para atuar com a área de tecnologia. Sim. Então, as pessoas precisam entender um pouco isso. E só para finalizar o raciocínio, eu já estive dos dois lados. Eu já fui contratante da consultoria e eu já fui contratado como consultor. Para a consultora. E eu me espelho muito, né, nessa experiência. Por isso que eu acho importante essa questão de discernir e observar o que o profissional tem para te oferecer. Né? Não são só certificados, diplomas ou uma cara bonita lá na rede social. Porque cara bonita na rede social e alguns jargões que a turma usa, dura pouco, galera. É rápido. Quanto tempo você suporta essa pressão? Estive dos dois lados. E isso moldou um pouco a minha forma de pensar sobre esse serviço que a gente oferece para as empresas. Por quê? Porque eu vi muito consultor chegando dentro da empresa e vinha conversar contigo e você percebia que o intuito lá era a perpetuação. Eu sou consultor, né? Mas eu quero ficar dentro dessa empresa um tempão aqui. A Miri fala eu tenho mesa, eu tenho computador, eu tenho cadeira dentro da empresa. Gente, cada um com o seu. Tudo bem, cada um faz o que quer com o seu nariz. Mas vamos falar, o que eu imagino? Eu imagino que o trabalho tanto do conselheiro, como do aconselhamento, como do consultor, ele trabalha para o projeto. Tem começo, meio e fim. Eu tenho que chegar aqui, te transferir conhecimento, te dar bagagem para você quando empresário, para você daqui tocar a tua vida, meu amigo. Acabou, valeu. Toca a tua vida. Quando você precisar, se você precisar, por alguma circunstância, você me chama de volta. Mas fui. E o cara toca a vida. Certíssimo. Por quê? Porque ele tem que transformar aquela experiência em conhecimento. E ele detém agora o conhecimento, ele toca a vida, o consultor está fora. Então, isso molda um pouco a forma de pensar, à medida que eu vi ali quanto existia disso, né? Ou então, já vi, acho que a gente já falou isso em algum momento, a empresa dá todas as cartas na mão do consultor, mas não dá para a equipe de gestores, as mesmas condições. Aí o consultor chega lá, faz e acontece. Ué, se o cenário for desse daí, qualquer um faz. Você não precisa contratar o consultor, dá condição para a tua equipe fazer, que ela vai fazer. Às vezes acontece também do consultor e das empresas não contratarem um consultor exatamente por causa disso que o Vanderlei falou. O consultor chega lá, ele não resolve o problema e ele fica enrolando, né, como forma de ficar emitindo preso no contrato. Nota fiscal, né, e recebendo daquela empresa sem efetivamente resolver o problema. Isso, infelizmente, acontecia, né, e ainda acontece aí com alguns consultores, infelizmente, em algumas empresas. E aí outros que trabalham de uma forma correta acabaram ficando estigmatizados, né? O trabalho de consultoria. A consultoria não resolve nada, fica aqui só blá, 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 e eu não vi, não mudou. Então, assim, o consultor, quando ele chega numa empresa, qual o primeiro passo, né, que a gente faz? É um diagnóstico, a gente faz uma análise. E tem um prazo, dependendo do porte da empresa, né? Então, assim, e do objetivo que essa empresa quer chegar. A gente chega ali, eu, por exemplo, chego fazendo um diagnóstico, 30 dias, ou 20 dias, ou 15 dias, dependendo do objetivo, né, que nem sempre é para a corporação inteira, às vezes é um objetivo comum. Entreguei o diagnóstico e eu sou muito clara, até na hora de enviar a proposta. Olha, o diagnóstico eu vou te sinalizar o que precisa ser feito na sua empresa. Você tem duas opções. Fazer internamente, uma vez que eu vou pontuar para você o que você precisa fazer, como você precisa corrigir, ou contratar o apoio da consultoria para orientar o seu time para fazer. Quando é algo que eu faço, no caso de expansão e reestruturação, eu mesma acompanho.
ou então eu orientar você a encontrar uma outra consultoria específica, por exemplo, se for na área de tecnologia, desenvolvimento de dados, para que você possa resolver esse problema e eu te dou um apoio. Acabou, acabou. Então, assim, o primeiro é o diagnóstico, você bate um papo, conversa, o aconselhamento, parte para o diagnóstico, que seria uma parte da entrada da consultoria. Sinalizei para ele o que tem que fazer, ele faz comigo ou faz sozinho, agora ou depois. Fizemos, vamos seguir juntos, ou com a consultoria. Tem um prazo para acabar, resolveu? Você está pronto para atuar? Tchau, eu vou para outro. Porque se você fica morando dentro da empresa, como muita gente pensa, o consultor vai ficar aqui e não vai sair mais. Eu não atendo mais clientes, eu não inovo o meu leque de soluções. Então, assim, quando você trabalha com um grupo de consultores de uma forma correta, que tem essa visão, a gente entra para resolver o problema. Agora, pode acontecer que depois que o problema é resolvido, o que eu ofereço também, a gente também costuma oferecer, é a assistência. Às vezes você entrou numa empresa, reestruturou aquela empresa, está ok. Mas a empresa ela não quer e não tem ali dentro o sócio, como que eu vou captar, como que eu vou crescer mais, como é que eu vou desenvolver essa área, como é que eu vou faturar mais. Eu tenho esse segmento, eu não encontro uma pessoa nessa região com essa expertise, então a gente faz. Você quer um contrato de assistência durante 3 meses? 3 meses? E, de repente, no meu caso, como eu atuo na área de expansão, captando o negócio, expandindo a empresa, posicionando a empresa em mercados, ela começa a faturar ali mais alguns 1.000 ou milhões. Aí ela, vamos continuar? Aí você vai para 6 meses. Vamos continuar? 3 meses. Aí quando eu percebo que está um pouquinho além, eu falo assim, olha, vamos trazer alguém, identificar dentro da sua empresa que eu vou desenvolver, porque o trabalho crítico eu já fiz. Depois de determinado ponto, começa a se tornar repetitivo. Então, é muito mais interessante eu treinar e desenvolver aquela empresa naquela competência ou alguém para que ela possa caminhar sozinha. Então, assim, desmistificando isso, o que é ser um consultor de verdade? Né? Quando um consultor bater na porta da sua empresa, você vai saber o que é um consultor de verdade quando ele está disposto a mostrar o problema e te entregar a solução com um prazo. E todo mês tem ali o relatório mostrando o avanço, o que foi feito ou não, diferente de uma consultoria que pode, de repente, resolver nem seria uma consultoria, né? Seria uma terceirização de serviço, no caso do BPO. Uma assessoria. Que muita gente confunde com uma consultoria. Assessoria, por favor. Confunde com uma consultoria, mas é uma assessoria que resolve um problema rotineiro do seu negócio. Então, existe diferença. Tem diferença, inclusive, no custo, né? Porque, de novo, gente, eu não estou aqui desmerecendo ninguém, mas o nível de conhecimento e de responsabilidade é que calibra a remuneração. Isso acontece lá dentro da tua empresa. Nossa. E acontece na consultoria também. Fala, Maria Fernanda. Volta aí o vídeo, escuta de novo que o Wanderlei acabou de falar. Eu repito. Porque isso é importante, pessoal. O nível de conhecimento e de risco envolvido é que determina o patamar, o nível da remuneração. Todo mundo queria ocupar a posição de liderança lá, porque está olhando só o salário. Exatamente. Agora, ninguém olha o nível de conhecimento para ocupar aquela posição e desenvolver um bom trabalho, né, o conhecimento necessário, e o nível de risco e de responsabilidade que o cargo exige. Inclusive, isso virou uma febre, né? Nas redes, até nas redes profissionais, como disse a Mili, ficar falando de liderança. Isso é chefe, isso não é líder, isso é aquilo. E quem é que está comentando? Baseado em que exemplo? A história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Larga a mão de romantizar o ambiente de trabalho. Larga a mão de ficar arrumando desculpa, entendeu? Para as incapacidades, tanto gerenciais dessa liderança, como das pessoas que estão abaixo. Porque, na verdade, se você for perguntar, ninguém presta. Nem em cima, nem embaixo. Porque ninguém veste a sua carapuça. Ninguém se coloca... Olha o foguinho. Olha o foguinho. Olha o foguinho aí, pessoal. Ninguém coloca no seu papel, cara. Então, a consultoria é cara, é barata? Exato. Depende. Né? A gente vê, às vezes, empresário, o cara num projeto de expansão, está querendo fazer sozinho, o cara ficou 1 mês sem dormir. Era mais barato contratar um conselheiro. Exato. Alguém para dizer para você, entendeu? Você está no caminho,
ou talvez o caminho não seja esse. Eu costumo muito dizer que eu gosto muito de trabalhar com o incômodo. O que é o incômodo? É te fazer pensar. Sair do confortinho. Sabe, é te cutucar. Sair da zona de conforto. Né? Ajudar a pensar. Eu vou fazer tal coisa. Você tem certeza? O que te trouxe até aqui? Por quê? Por que você acredita nisso? Isso está baseado em quê? Onde é que estão os dados, as informações? Ou você tirou isso da sua cabeça? Você brincou com isso ontem? Vou fazer tal negócio. Legal, sensacional. Pode ser um negócio inovador, revolucionário. Agora, o Alice, desce do País das Maravilhas. Volta um pouquinho, pesquisa, pergunta para alguém. Vamos ver aqui como é que funciona para colocar esse troço em prática, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa coisa de querer enxergar o que os outros estão falando, o que os outros estão criticando. A gente vive num momento de polarização, tudo tem ou certo ou errado. Gente, traz de volta aquela palavra chama talvez. Para mim, tudo é talvez. Depende. Não tem sim, devidas proporções. Guardadas as devidas proporções, tudo é um talvez. Exato. Cara, então, sabe, veio uma ideia 50-50, amigo. Vamos aprofundar para ver se esse 50-50... Para quem sabe se isso daqui dá certo, se não dá, por que dá, para que caminho eu vou. Não tem Ninguém dúvida. Não quer escutar. E aí ele também não quer pagar. Ele também que eu falo, gente, estou generalizando, tá? Vamos entender que a maioria hoje ainda está com medo de crescer, com medo de trazer alguém para dentro da empresa para falar para ele muitas vezes o que ele não quer ouvir, né? Porque para você crescer dói, né? Exige um nível de amadurecimento que não é confortável para a maioria das pessoas. A gente fala isso na adolescência, né? Exato. A ciência fala da dor do crescimento. Exato. A expansão dos ossos, né? Do indivíduo. A dor do crescimento é natural. Tanto para a gente fisicamente como a empresa. Dói crescer. Exato. E fazer isso pagando mais barato vai ser o pagamento mais caro que você vai fazer na sua empresa. Não, e outra coisa, na né? vida dela inteira. Ah, mas isso é caro. Baseado no quê? No quê? Caro para quê? Porque o caboclo troca de carro, o caboclo faz isso, o caboclo faz aquilo, compra uma casa de 5 milhões, mas não quer pagar 10 mil para o pintor pintar. Uhum. Mais caro, 10 mil reais para pintar. Não, mas às vezes ele vai lá, viu? Milhões. Às vezes ele vai lá. Eu vou lá. Teve um artista aí recentemente que ele tem uma piscina aí, não vou nem falar para não gerar discussões, mas eu lembro, não sei se vocês viram isso, ele tem uma piscina cinematográfica na casa dele, só que o piscineiro cobra muito caro, porque é uma piscina que tem as pedras, cascata, não sei o quê, e ele mesmo limpa. É um artista. Então, essa questão milionário. de é caro ou de é barato dentro do mercado, não deve de novo. ser tão milionário assim. Outro A cabeça. Sim. Não, é a mesma história. Você trabalha numa área... eu acho que ontem a gente brincou alguma coisa nesse sentido. Você trabalha na tesouraria de uma grande empresa que lida com milhões, com bilhões. Você acaba internalizando aquele conceito, daqui a pouco você fala assim, eu vou comprar aquele negócio que custa 10 mil, é barato. Não, peraí, filho, mas no meu contra-cheque, 10 mil é grana pra caramba. Para a organização de milhões, então essa coisa, essa referência de caro ou barato, baseada no quê? Se o profissional te trouxer uma melhoria, né, no teu negócio, na fluidez dos teus processos, na tua estrutura, nas tuas vendas, se ele mudar o teu mindset, né, a tua forma de quando empresário, de pensar, de se enxergar como empresário, cara, quanto custa isso? Quanto custa? Então, essa questão é tudo uma questão do que a gente chama de relação custo-benefício. É caro se não te trouxer retorno, se não te trouxer nada. É barato comparativamente ao quanto aquilo pode te trazer de resultado. Então, essas pequenas minúcias, né, fazem toda a diferença. A síndrome de vira-lata do pequeno empresário. Não, a consultoria, o aconselhamento, isso não é para mim. Por que não? E continuar na síndrome de Gabriela. Eu sou assim, sempre foi assim, todo mundo faz assim, eu também vou fazer assim. E aí a pessoa segue um negócio errando, por orgulho, por vaidade, por vergonha de pedir ajuda, né, muitas vezes, de pedir um aconselhamento. E algo que poderia ser melhorado, né, no percurso, muitas vezes se torna um problema
enorme, desgastante. E o aconselhamento, além de ajudar o empresário a pensar, refletir dentro das diversos pontos que nós abordamos aqui, o aconselhamento ele também serve para jogar mais clareza no para o negócio do empresário, até enquanto gestão. Porque o que acontece muitas vezes comigo? Eu estou aconselhando um empresário e aí ele quer crescer e tal. Geralmente esse é o objetivo, né? O meu aconselhamento para reestruturação e expansão. Mas aí no meio, não, mas é porque minha empresa, o financeiro assim, é porque o RH, as pessoas saem, falta muito, porque tem dificuldade na entrega que demora, o cliente reclama, sabe? Aí ele sempre traz um problema. E aí quando você vai observar, muitas vezes a empresa está pronta para crescer e ela tem problemas ali gerenciais, na gestão do negócio. E muitas vezes, aí eu pergunto, tá, mas o RH, você tem um time, a interna, a externa? Não, a minha esposa, não, a minha filha, não, a minha sobrinha, não, mulher do meu cunhado que faz, não sei o quê. E aí fica aquela coisa da família, né? Muitas vezes é a família, outras vezes não é a família. E aí o que eu entendo? Hoje, a gestão, para facilitar muitas empresas, é melhor, dependendo do seu negócio, que ela seja terceirizada. E aí vamos considerar que a pessoa tem um BPO, ela contrata um BPO. E aí vem conversar com um conselheiro, né, para o negócio e tal. O conselheiro, não tendo só esse olhar da reestruturação e da expansão, também da parte fiscal, do assessment, do RH, na capital humano, muitas vezes o empresário paga um BPO, uma assessoria externa de gestão que está errando, que leva a empresa a erro. E que ele não tem consciência. E ele não tem consciência disso. Eu não vou me conter. Foi proposital. Então tá. Sabe aquela história que em terra de cego quem tem um olho é rei? Exato. O cara saiu de nada, deram para ele alguma coisa, cara, ele vai achar o máximo, mesmo que esse máximo seja o mínimo que um profissional possa entregar. E é o mínimo. Gente, a régua veio para baixo. O que a gente está vendo no mercado é a régua lá embaixo. O que estão te entregando, e aí faz sentido você falar assim, custou caro. Por quê? Porque está te entregando pouco. Aí custa caro. Errado, então, né? A entrega está muito pobre. Empresas que a gente tem aconselhado aqui, acompanhado, eu lá em São Paulo, vocês aqui, errado. O empresário está pagando uma assessoria financeira, um BPO, e essa assessoria está errando nesse processo, deixando a desejar. Então, a importância de contar com um aconselhamento para passar esse raio-x, ter um olhar 360, nem que seja por um período. Exatamente. Se você quer fazer a sua empresa crescer, corra para um aconselhamento de diagnóstico. A gente vai te orientar e você vai seguir. E a gente passa, né, esse olhar, esse raio-x por várias áreas da sua empresa. E as empresas que têm vindo para nós nessa posição de melhorar, né, de querer construir um negócio de longo prazo, é interessante. Geralmente são as empresas mais jovens e as que começam a ter um resultado de faturamento bem maior. Então, fica o conselho aí para quem nos ouve nesse momento. O aconselhamento não é só para você esclarecer as suas ideias, né? Com relação ao negócio, com relação à estruturação, à expansão, também pode servir para fazer esse diagnóstico na sua gestão. E passou, resolveu, você segue sozinho, né? Mas é importante que isso seja feito. Mas eu estou pensando aqui que, por exemplo, na cabeça das pessoas pode seguir a questão do como que a Mili vai me ajudar, sendo que a minha empresa é de X coisa. Né? Como que o Vanderlei vai me dar um conselho, sendo que a minha empresa é totalmente diferente das coisas que eu estou escutando que o Vanderlei já fez? Eu não preciso entender do negócio. Exato. Eu preciso entender de negócio. Exatamente. Business é business. Exatamente. Entendeu? Eu acredito hoje, até a gente conversando aqui agora, é isso que veio na minha cabeça, que as pessoas não partem para o aconselhamento. Até porque se eu entendesse do negócio, eu ia ser teu concorrente. É verdade. Eu não quero entender do teu negócio. A gente tem de melhorar o negócio, de reestruturar o negócio, de fazer as empresas ganharem. E tem uma coisa que a gente precisa ter em mente, é importante falar isso para o pessoal também traçar esse paralelo, né? Lá atrás, quando a gente tinha muita dificuldade de ter controle da sua empresa,
porque você não tinha tecnologia, você não tinha ferramentas, você contratava uma auditoria. O que essa auditoria fazia? Essa auditoria ia lá ver se estava todo mundo cumprindo com o básico e ninguém estava roubando a empresa. Quando a gente vê o financeiro, né? Você está olhando financeiro, está olhando compras de estoque, fazer contagem de estoque, produção. E para ali, para. Hoje em dia você tem ferramentas, né, que fazem um controle muito efetivo e muito interessante da tua operação. Sim. O olhar mudou um pouco, né? Você não precisa mais olhar se estão fazendo certinho, né? Porque você tem ferramentas para isso. Pode eficientizar isso, né? Mas ainda falta esse olhar crítico, né, sobre formas de melhorar aquela operação. E que não é caro, que fica o estigma, eu vou fazer isso, vai ser caro. Você vai eficientizar, você vai investir uma vez e vai economizar depois. Sim. E aí o que a gente vê, principalmente empresas que fazem atendimento ao público ou coisa do gênero, cara, quando você vê algumas dificuldades no atendimento, você não precisa nem pedir o organograma da empresa para olhar. Você já vê que algumas dificuldades que são criadas, algumas burocracias, algumas besteiras que a gente vê, não estão lá para facilitar a vida do cliente. Estão lá para facilitar a estrutura da empresa, o organograma. O organograma foi definido desse jeito e a estrutura da empresa acaba sendo imprimida na operação e coloca o cliente, né, sujeita o cliente a uma tremenda burocracia, a um monte de encrencas. Ele tá lá no finalzinho. Que deveria ser transparente. O cliente tem nada a ver com isso, amigo. Se você precisa pegar o visto da gerência para qualquer coisa, eu não tenho nada a ver com isso, cara. É problema teu, burocracia é tua, coisa da tua organização, da tua estrutura, da tua operação. Mas isso vem parar na mão do cliente. Vem parar no colo do cliente, porque os caras ficam batendo cabeça de como desenhar a minha estrutura para ser resolutivo internamente. Acho que quanto mais burocrático a empresa é mais organizada, e não tem isso, né? Não quer dizer que você ter um organograma extremamente burocrático, escalonado, muitas vezes é necessário você ter níveis de deliberações, né? De deliberação. Tudo bem, importante, mas aí é um caso. Mas tem gente que acha que burocratizar, não, agora tem que pegar a assinatura do gerente, agora do chefe, não sei o quê. É mostrar que você tem uma empresa organizada, uma estrutura boa. Não, na minha visão e na visão do negócio atual, uma empresa eficiente é uma empresa com processos simples, assertivos, mas simples. Quanto menos burocrática, mais assertiva, mais célere, mais longeva, mais perene e mais rápido ela ganha dinheiro. E, de novo, você vê o cara trazendo essa questão para dentro. Outro dia eu escutei, mudando um pouco, mas tem tudo a ver, um pessoal de comércio eletrônico, e ele tem lá uma régua do prazo de entrega. Sim, que é importante. Né? Parece Black Friday. Aí ele fala o seguinte, meu prazo de entrega para aquela região é 5 dias, eu vou pedir 7. Aí entrega em 5, e ele fala assim, eu entrego em 5. Por que não pensar em reduzir os 5 para menos do que tentar ficar falando que vai ser 7 para dar certo? Parece Black Friday, né? É tudo pela metade do dobro. Então nós estamos querendo enganar quem, gente? Então, se vocês forem olhar, por que a gente comenta essas coisas? Quantas coisas você precisa observar dentro da empresa e que você não tem expertise para isso? E fica batendo cabeça, fica com medo de botar a mão nessa casa de marimbondo. Deixa que o profissional especialista, com a luva, com o equipamento adequado, vá mexer com a colmeia, vai mexer na casa de marimbondo. Então é o que eu brinquei já, e tem publicação lá, cada macaco no seu galho, né? Vamos ser espertos, e eu acho que é isso que o mercado precisa, que as pessoas estejam mais atentas, né? E mais atentas no sentido de escolher o profissional, de perceber que sozinho eu não vou para lugar nenhum. Acho que esse é o mote. E de partir do pressuposto que depois do aconselhamento precisa de ter uma ação. Não adianta você escolher o melhor profissional para te, né? Ele abre a tua mente, expandiu, entendi, esse aqui é o meu problema, então aqui é vendas, então eu vou ter que fazer isso daqui, eu vou ter que ir atrás, no 1 a 1 e tal. Nossa, mas eu não sei vender, não quero mexer com isso não, isso vai me dar muito trabalho. E aí eu viro falar, esse aconselhamento não foi bom não. Então é pior.
Você faz o planejamento estratégico, define lá os objetivos, cola na parede e esquece. E esquece, fecha a porta. Ano que vem a gente volta para refazer o planejamento. É por isso que quando eu atendo, né, individualmente, o que eu faço? Eu oriento, dependendo da quantidade de encontros que sejam necessários, que a empresa ou que o empresário, na verdade, já traga o problema escrito, para que esse primeiro encontro seja o máximo assertivo. Eu oriento que ele pegue água, papel, caneta, sente em um lugar. Ele trouxe o problema para mim e eu vou orientando a solução e eu peço para ele anotar. Assim, olha, para o problema X, a instrução é essa, essa, essa. Para o problema Y, é essa, essa, essa. Problema 3, é essa, essa, essa. Problema 4, você precisa de uma consultoria especializada nesse aspecto. E aí, em alguns casos, eu não gosto de ficar recomendando empresa, tá? Porque parece que você está ganhando em cima da pessoa que você está recomendando. Eu até posso, se a pessoa não tiver outro, mas não é o meu objetivo, eu não gosto. Você precisa de uma consultoria assim, me indica alguém. Eu falo assim, olha, a referência no mercado que eu conheço que já resolveu é essa empresa, essa empresa, essa empresa. Você entra em contato. Você conversa, mas eu preciso de um suporte. Se depois desse ponto, que ele veio conversar comigo, trouxe todos os problemas dele, eu sinalizei os pontos de resolução e como ele anotou, porque ele precisa sair dali vendo que valeu a pena aquele aconselhamento, porque senão, porque eu também não atendo qualquer objetivo, porque pode acontecer da empresa chegar, ou de uma pessoa, eu quero abrir uma empresa. Ela não tem, já aconteceu. Tá? Uma pessoa queria abrir uma startup, um rapaz jovem, e aí ele tinha 1000 ideias. Ele não tinha ideia organizada, ele estava comigo na mentoria, né, no aconselhamento. E aí ele não tinha ideia organizada, ele queria fazer tudo, e ele tinha uma dinâmica que não funcionava. E aí eu entendi, porque assim, o meu tempo também vale dinheiro. Eu falei assim, olha, eu acho que você não está maduro o suficiente, neste caso. Você não está maduro o suficiente para entrar num aconselhamento desse nível, porque não vai ser produtivo para você. Ou você vai tirar do papel isso que eu estou te orientando daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e não vai ser interessante. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou devolver o seu dinheiro. Aí ele não entendeu. Não, mas eu quero continuar. Eu falei assim, mas não tem maturidade. E aí, a partir de então, eu decidi atender somente empresas que já tenham aí, a partir de 6 meses de estrada, porque o empresário ele já tem um negócio consolidado. Né, diferente, né, de muita gente, você não tem nada, vou criar um negócio nada. Acontece, mas no meu caso não é assertivo, então eu prefiro não atender esse perfil. Isso na experiência. Exatamente, eu prefiro pegar comigo. Não é? Uma empresa que já tem uma determinada maturidade. E ela sai dali com o que precisa fazer, o plano de ação. O aconselhamento, ele vale a pena e ele precisa valer a pena. Não é um blá, 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 não é uma sessão de coach que no Brasil todo mundo deprecia, né? O coach ficou muito subjugado, mas nos Estados Unidos e no mundo todo, o profissional que é coach, o business coach, faz um trabalho fascinante. Mas, infelizmente, um monte de gente, né, sem preparo nenhum, sem visão, sem bagagem, como diz o Vanderlei, se intitulou coach. Nós temos coaches maravilhosos no Brasil, grandes coaches que eu admiro, mas também a gente tem muita coisa aí que, infelizmente, dá vergonha, né, de dizer que, de olhar ali escrito coach, você ri, né, infelizmente, acontece como em todo negócio, como na consultoria, como empresa também. Então, assim, o aconselhamento é assertividade, é plano de ação, é para você sair do aconselhamento com uma lista de soluções. Se você quer fazer ou não, aí é um problema seu, mas assim, é bem difícil não colocar em prática. Porque você já clareou as suas ideias, você não via saída, não sabia como fazer, como resolver, você já saiu dali com muita clareza. Então, assim, é muito bacana e eu tenho tido, graças a Deus, feedbacks positivos nos aconselhamentos aí ao longo desse ano e espero que você que está nos escutando tenha encontrado conselheiros, pessoas para te aconselharem, que também tenham levado você para esse caminho de sucesso. Focados em expansão, Sim, ou reestruturação, expansão, em te dar um direcionamento. E aí pode acontecer, preciso de uma consultoria? É depois. Né? O papel do conselheiro não é uma conversa inútil, realmente clarear para você, te orientar, te colocar num caminho de assertividade, num caminho de solução, de perspectiva, que é o que está faltando hoje no mercado. A gente vê tanta empresa fechando e com potencial. Eu brinco muito, né, que
5 minutos de conversa com a pessoa certa vale muito mais do que anos de conversa com as pessoas erradas. É verdade. Então, a questão, às vezes, é acertar, né, ser assertivo na escolha de aonde você vai buscar esse apoio. Qual é, né, o que o profissional tem a te oferecer. E não é oferecer um rostinho bonito e te falar aquilo que você quer ouvir. Pelo contrário, o nosso trabalho, muitas vezes, é falar exatamente o que você não quer ouvir. Mas resolve, né? Então, a maturidade que a Mili se refere, ela é extremamente importante. Mas, muitas vezes, você vai conquistá-la ao longo do tempo. Né? Da mesma forma que a gente, por tradição, ser humano, raça humana, você ia buscar conhecimento quando não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje pela internet, você ia buscar na sua família, no conhecimento do seu avô, no conhecimento do seu pai, na experiência dos antigos, como a turma fala. E hoje em dia parece que isso se tornou diferente na medida que eles não têm mais nada a agregar. Mas tira a ideia do antigo e coloca a ideia na experiência, no conhecimento, quem de fato fez acontecer. Exato. Porque eu vejo muita coisa, fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, fiz aquilo. O que efetivamente você tem de entrega, né? E eu acho mais legal, inclusive, falei isso, é a questão não é do case de sucesso, é do case de insucesso. E eu já falei aqui em outro momento, eu, quando empresário, quebrei. Mas como é que um cara que quebrou quer falar para alguém? Porque eu aprendi. Exato. Eu não estava maduro o suficiente para levar aquele meu negócio. Vocês me perguntaram outro dia a volta do Vanderlei para a consultoria. Eu me sinto hoje muito mais preparado, muito mais maduro para exercer esse meu trabalho do que eu me sentia lá atrás. E olha que a capacitação técnica talvez estivesse muito bem, obrigado, mas não é só de técnica. Não. O viés aí é muito mais amplo. A empresa, se fosse só cuidar do torno, da máquina, do computador, não sei o quê, era fácil. Mas a empresa, né, vai falar de gente, a empresa vai falar de pessoas, a empresa vai falar de relacionamentos, a empresa vai falar de network, de parceria, de 50 outras coisas que a gente já falou e ainda vai falar. Por isso, venham com a gente, acompanhem, tem sempre muita coisa boa aqui para vocês ouvirem. Acho que hoje ficou bem claro, né? O que é aconselhamento, o que é consultoria, né? E a importância e o diferencial que isso leva para o empresário dentro do seu negócio. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Enquanto eles estavam falando aqui, para mim, veio um monte de coisa até quanto empresária, de experiência. É extremamente importante, né? E espero muito que isso tenha feito sentido para vocês. Fiquem conosco, tem muito mais por aí. Sigam, compartilhem. Enviem perguntas. Perguntem. Nos sigam no Instagram. Estamos aqui para vocês. A ideia é de colaborar, de fazer sentido e de levar algo que realmente vai fazer diferença na vida dos empresários, de todas as empresas do nosso Brasil. Uma coisa legal eu gostaria de trazer aqui, para que os empresários que nos ouvem, que estão no LinkedIn, se conectem conosco também pelo LinkedIn. Vamos deixar o link aqui embaixo. Mande a mensagem dizendo que ouviu o podcast, fale conosco, não fiquem tímidos de criar uma aproximação. Manifestarem. Exatamente. Fala, ouviu o podcast, tudo bem, vamos criar uma conexão. Lá a gente também tem bastante conteúdo, né, artigos, então não fiquem tímidos. Vamos criar um ecossistema de relacionamento realmente de negócios, onde vocês possam ser beneficiados com todas essas informações que nós temos aqui para contribuir. Exatamente, pessoal. Se conectem. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.